Olá, sou Cristiano Fernandes da By Design Studio e quero te fazer uma pergunta. Você sabia que um pequeno detalhe no design pode transformar completamente o valor percebido da sua marca? Vem comigo que eu vou te explicar nesse vídeo. Imagine o seguinte, um banco com 4 áreas distintas que precisavam de uma identidade visual moderna e estratégica para se conectar melhor com seus clientes e fortalecer sua presença no mercado. Além disso, eles queriam melhorar a conexão com o público e destacar sua expertise em cada uma dessas áreas, em um mercado financeiro competitivo, mas sem mexer demais naquilo que já era conhecido pelo mercado. Nesse vídeo eu quero te mostrar como transformamos a marca do Asset Bank e como isso pode ser aplicado no seu negócio. Vem comigo! Hoje eu quero te apresentar o case de rebranding do Asset Bank que a gente fez para um banco de São Paulo. Reposicionar uma marca no setor financeiro exige muito mais do que um novo logotipo. Esse aqui são alguns exemplos de entregas que a gente fez no final do projeto. Olha como ficou bacana. Exemplos de post para redes sociais, exemplo de cartão impresso, exemplo até mesmo de um outdoor feito para ser utilizado em São Paulo. E todo o material impresso, né, que fica de suporte para que a marca seja reconhecida em todos os pontos de contato com o seu cliente. Mas o interessante não é o resultado que está aqui, o interessante é como é que a gente chegou nesse resultado e os desafios que a gente passou. Então, dando um contexto melhor, o Asset Bank é especializado em soluções financeiras personalizadas. Ele precisava de uma identidade forte e coesa para unificar suas divisões e reforçar sua presença no mercado. A marca atuava como um guarda-chuva, abrangendo 4 divisões estratégicas. Então isso é bem importante. Além de ter a marca guarda-chuva, que era o Asset Bank, nós tínhamos 4 grandes áreas: Asset Bank Management, MFO, Agro e Empresas. O nosso desafio era melhorar essa conexão com o público e destacar sua expertise em cada uma dessas áreas e o mercado financeiro competitivo. E é exatamente isso que a gente quer mostrar aqui nesse vídeo. A gente começa com a marca antiga do Asset Bank, essa era a marca original, né, que ela já atendia os seus valores, a sua proposta de valor de marca. Então, aquele trabalho todo de branding, né, mais estratégico que precisava ser feito, ele já estava ok, de acordo com as lideranças do banco. Então, o que a gente notou é que a gente poderia melhorar isso numa parte um pouco mais visual, contando, apesar disso tudo, né, a gente notou que o símbolo, então, ele denotava um aspecto negativo, né, pois a inclinação da maior linha ela está decrescente, como a gente pode ver nessa imagem de cima. E isso dava um desalinhamento total também entre as marcas de todas as áreas de negócio. Aqui no exemplo eu trouxe um exemplo de um slide, né, do Asset Bank Management e um exemplo de um slide do Asset Bank Agronegócio. Você nota que a marca está sem a sua autenticidade, ela não está comunicando também aquilo para o seu público-alvo, certo? Como transformamos esse posicionamento e fortalecemos a identidade do Asset Bank? Bom, primeiro a gente fez uma pequena sugestão, mas extremamente significativa, que era refletir, ou seja, dar, né, uma invertida nesse símbolo, transformar de algo que era negativo para algo positivo, crescente e ascendente. Então, olha ali na esquerda como é que era a marca e olha como é que ficou na direita, né, primeiro, numa primeira versão de mexida, né? A marca final não ficou assim, mas a gente entende que ela já evoluiu bastante somente com essa pequena virada, né, de intenção da marca, que a gente chama. A gente também aproveitou e já deu uma olhada em todas as submarcas, então existia esse padrão tipográfico, né, do management, só que se você notar, a marca da esquerda do Asset Bank Management, ela tinha uma interferência muito grande na marca original. Então o que a gente fez? A gente criou um padrão de grid para que a marca Asset Bank principal fosse preservada e a gente criou um padrão de tipografia que serve para todas as marcas que são subsidiadas aí pelo Asset Bank, no caso aqui, o Management. E a gente trabalhou isso em 2 fases de um processo de branding que eu considero ideal, né? Primeiro trabalhando a estratégia e depois trabalhando a identidade visual. Aqui a gente tem um pouco da visão de como é que a By Design utiliza o método do Design Thinking, adaptado para o design estratégico e para a questão da identidade visual. Então, a gente separou aqui em 2 grandes fases, né? A primeira, a gente faz uma grande imersão no cliente, a gente faz uma fase de descoberta, a gente nivela o conhecimento da By Design com o seu cliente e a partir disso gera uma síntese. A partir dessa síntese, a gente entende se aquilo que a gente entendeu do cliente realmente está correto. A gente faz diversas reuniões com o cliente para que isso, o nível de conhecimento que a gente precisa ter do negócio ou do mercado seja grande. E claro que para isso a gente utiliza estratégias, né, de trabalho que vão
por exemplo, passar por um benchmark. A gente vai olhar para empresas do mercado, a gente vai olhar para grandes players do mercado, e a partir desses grandes players a gente vai conseguir extrair, né, enfim, aquilo que é o nosso diferencial competitivo, certo? Outra coisa que a gente faz também é olhar para dentro da empresa, ou seja, muitas vezes o cliente nos procura e ele não sabe exatamente o que ele quer. Eu falei, não, a questão não é o que você quer, é o que o cliente, o seu fã quer. Né? A partir disso a gente precisa entender quem é esse cliente, quem é esse fã, quem é esse cliente ideal. A gente chama de ICP, tem outros brand persona, buyer persona, enfim, existem vários nomes, mas no fim, o que você precisa entender é aquele cara que já compra o seu produto ou que você quer ofertar o seu produto, quem é esse cara? Qual é o nome dele, qual é a idade que ele tem, qual é a profissão, qual é a personalidade, quais são os seus objetivos, dores, frustrações. Você precisa entrar de cabeça dentro dessa persona que a gente chama aqui dentro do nosso trabalho na PyDesign, para que quando você compare isso com o mercado, você entenda, né, quais são os seus diferenciais competitivos, aquilo que te torna único. Depois disso a gente reorganizou a hierarquia de marcas, então existiam vários nomes e categorias, a gente organizou em 4 grandes áreas, né, Management, Agroempresas e MFO. E o desafio então foi reposicionar como é que uma marca mais organizada, sem mexer, deixar essa marca mais organizada, mas sem mexer na estrutura base, né, de uma marca já reconhecida. O Asset Bank já é uma empresa muito reconhecida no mercado, mas a gente precisava organizar essas 4 caixinhas, vamos dizer assim, né, essas 4 comunicações, além da comunicação institucional que a marca também já tinha. E a solução então foi aproveitar aquilo que a gente tem de bom e ajustar o que era possível. Em relação à cor, a gente optou por manter essa paleta de cores original, que era com base no dourado, mas a gente aplicou esse detalhe sutil, né, que está presente em todas as marcas e que deixou, eu diria, a marca até mais sofisticada, né, e com algum diferencial do mercado também. A gente entende que a maioria dos concorrentes não utiliza esse recurso da luz, e a gente quis se tornar isso também um dos pontos de diferencial competitivo com relação à concorrência. Então, um gradiente que vai se iluminando até o topo, né? E esse gradiente tem diversos significados, né? É uma ascensão do cliente, o cliente poder crescer junto com o Asset Bank. A gente já fez essa propositalmente, de maneira de propósito, enfim, a gente fez com que essa barra invertesse, né? Então a gente saiu de uma barra que seria decrescente para uma barra ascendente. E claro, a gente manteve o dourado aqui como cor principal, mas deu esse tom de luminância nele para que ele tivesse uma tridimensionalidade e se diferenciasse dos concorrentes. A partir disso, a gente reorganizou alguns elementos da tipografia e criou uma versão também simplificada da marca para que ela pudesse ser utilizada como elemento de replicação em sua identidade visual. A partir disso, a gente criou uma paleta de cores para cada um. Eu vou explicar rapidamente quais foram as decisões e por que a gente definiu esse caminho criativo. E depois aqui como é que ficam as marcas, né, no formato vertical, como é que essas marcas se comportam numa entrega final. Então você nota que agora nós temos toda uma família, né, de empresas, onde todas elas se equilibram e se falam e se conversam de uma maneira muito mais profissional do que a gente tinha antes. Uma questão mais de organização e alinhamento. Aplicação e implementação. Então, depois que a gente fez todo aquele trabalho de estratégia de marca, de imersão, de síntese, de descoberta, que a gente olhou para o mercado, que a gente olhou para a persona, que a gente entrevistou, enfim, né, os stakeholders de cada área para a gente poder entender para onde que a gente tinha que ir naquele caminho visual, entendendo que a gente tinha uma marca guarda-chuva, que a gente não podia mexer demais nisso, né, então era um ajuste sutil. A gente trabalhou toda a parte de identidade visual, onde a gente também faz um trabalho de ideação, de experimenta coisas e a partir disso chega em algumas conclusões que são a entrega que eu vou mostrar a partir de agora. Então esse é um pequeno exemplo de um manual de marca que a PyDesign trabalha para todos os clientes e dependendo, claro, do projeto, pode ser mais detalhado, menos detalhado, eu vou mostrar um pouco de como é que você, cliente, caso queira trabalhar aqui com a PyDesign, vai receber no final a sua entrega aqui, né, de branding com identidade visual. Nesse caso, a gente trouxe aqui uma prancha, né, de exemplo de os principais assets que o Asset Bank tem, os principais elementos que a marca do Asset Bank tem. Então, lá em cima a gente pode notar as cores, a gente pode notar o símbolo, a gente pode notar o símbolo com a tipografia e com as cores, a gente pode notar também as versões de marca, né, fundo escuro, fundo claro, a gente pode notar um estilo de foto que é utilizado para também dar suporte à comunicação, e principalmente aqui na esquerda, texturas em vetor baseadas na marca
que também são elementos de suporte à comunicação quando a gente precisar desdobrar isso em diversas peças, né? Por exemplo, para redes sociais ou para, enfim, para marketing. Aqui só para você notar o nível de profissionalismo que a gente utiliza para fazer um símbolo, então não é simplesmente um triângulo jogado ali, ele existe toda uma geometria trabalhada com base nisso e depois toda também uma geometria e espaçamentos trabalhados para que a conversa das diversas versões da marca, da versão primária, da versão secundária, tenham espaços padrões. Além disso, a gente define também uma paleta de cores que ela funcione tanto para o fundo claro quanto para o fundo escuro, e um respiro de marca que é muito importante, que a gente chama de área de não interferência, que é onde a marca precisa respirar sempre que ela for apresentada ao mercado em suas diversas formas. A paleta de cores, que a gente estudou também e identificou para cada uma delas, com um degradê e uma textura dourada de suporte às cores principais, e todo um padrão vetorial, né, que ali eu mostrei alguns exemplos nos renders, nos mockups, onde a gente pode ter aqui uma diversidade de criações que dá um tom assim, extremamente sofisticado para a marca, se ela for bem utilizada, certo? Aqui a gente tem alguns exemplos de renders, como eu mostrei lá no início, mas agora com todo o contexto, né, trazido, fica mais fácil de assimilar o porquê das decisões de cada projeto feito, de cada elemento criado e como é que fica. Eu gosto muito desta peça de redes sociais, que é uma peça hoje que é um carrossel de 5 slides, 5 imagens, onde mostra exatamente todos os elementos, né, a foto, a cor, a textura, o vetor, a marca, o símbolo, a tipografia, todos eles alinhados, né, e trabalhados de forma profissional. Um trabalho de design de impressão, aqui também outro trabalho de design de impressão. Aqui um exemplo de copo de cafezinho, uma caneta para ser dada de presente, e uma caixa que pode, enfim, servir de base para todos esses materiais, certo? Então isso aqui tudo foi só para o institucional, foi só para a parte do projeto que a gente entende que é um projeto extremamente complexo, mas que conforme você vai fatiando, né, o bolo por pedaço, aí você vai comendo a fatia por pedaço, você vai entendendo como é que a coisa funciona. E a gente entra, claro, agora um pouquinho no detalhamento aqui de cada uma das marcas, das submarcas. A gente trabalhou aqui o Asset Bank Management, com esse tom de cor. Você nota que existe um alinhamento de comunicação com relação ao Asset Bank principal, né, principalmente quando a gente olha ali a marca no formato horizontal, você nota que o management já tem uma importância um pouco maior. E você tem aqui uma paleta de cores, você tem uma foto, a partir de um estudo de fotos foi que a gente trouxe a paleta de cores sugestiva, também olhou para o mercado, entendeu como é que a gente poderia se diferenciar da concorrência, e ao mesmo tempo a gente criou padrões vetores que se inspiraram nas fotos, certo? Então a partir disso você cria elementos de comunicação que fazem todo sentido, e quando você junta tudo isso, através da sua paleta de cores, através das suas texturas, através das suas diversas versões de marca, né? A gente junta tudo isso em elementos de impresso. Aqui a gente tem uma boa ideia de como é que o Asset Bank Management se diferencia do Asset Bank, mas ao mesmo tempo mantém uma coerência visual como parte de um grupo de marcas. Aqui é o nosso exemplo de redes sociais, um pouco mais sisudo, um pouco mais corporativo. Exemplo de marca aplicada. Empresas seguiu a mesma lógica, então a gente definiu uma paleta de cores, a gente definiu texturas, né, de suporte, que a ideia foi dar uma ideia de ascendência e também de arquitetura, né, então a gente se baseou muito nos vidros, né, da arquitetura. A gente trouxe aqui também uma paleta de cores que evita, né, também o uso do branco puro, enfim, uma série de detalhes que fazem com que a marca tenha sua personalidade. E a partir disso a gente começa a aplicar isso nos diversos materiais, né, principalmente em redes sociais isso fica muito evidente, onde a gente olha aqui uma tipografia também serifada, né, que a gente utilizou como complemento e marca e tipografia secundária na comunicação da empresa. A partir disso a gente também tem o Asset Bank Agro. O agro foi um grande desafio porque a gente teria que utilizar o verde de alguma maneira, e como é que a gente trabalha o verde de uma forma extremamente elegante, que tenha ressonância com os outros elementos da marca. Então a gente acabou criando também esses elementos de folha, esses elementos do rural, mas de uma forma muito corporativa, muito acertada, na minha opinião, onde a gente consegue ter padrões geométricos aqui que te remetem ao agro, mas que mantém a sofisticação da marca, que era um pré-requisito, né, do grupo Asset Bank.
Aqui ficou bem interessante também a aplicação em redes sociais, a aplicação de cores, a sobreposição de elementos, como fica isso com uma foto preta e branca. E o último, que foi, eu diria, o projeto que inaugurou todos os nossos projetos aqui, porque a confiança do Antônio aqui, do diretor lá do MFO, foi que nos possibilitou depois, com o Fábio e com o time interno lá do Asset Bank, a gente poder crescer dentro da empresa e poder gerar um case incrível com eles aqui. Então o Multiple Family Office foi o primeiro projeto que a ByDesign fez, ainda, né, com o logotipo flipado, ou seja, o logotipo ainda não estava, o símbolo, né, não estava ainda adequado, mas quando a gente conseguiu mudar o símbolo para todo o grupo. Isso é muito importante para você, empresário, porque muitas vezes você não precisa resolver toda a sua empresa, você pode resolver um pedaço dela, você pode começar por um facelift, que a gente chama de identidade visual, você pode melhorar a sua percepção de marca. A sua percepção de marca, muitas vezes, ela pode te deixar a tua marca mais valiosa no mercado, ao mesmo tempo te diferenciar da concorrência. E aqui foi um caso muito bacana, né? O Asset Bank, ele nos contratou primeiro para trabalhar só essa área aqui, só o Multiple Family Office, que seria 1/5 do trabalho. E depois a gente multiplicou por 4 vezes o nosso trabalho, trabalhando para as outras 3 áreas e mais a área, a holding, né? Enfim, a marca principal. Então, aqui a gente trouxe as especificações técnicas, todas seguem o mesmo padrão de entrega, né? Fundo claro, fundo escuro, texturas que a gente trabalhou com base na marca, dando essa ideia de tridimensionalidade, como é que aplica isso em alguns materiais e como é que fica o resultado. Então, assim, pessoal, recapitulando, primeiro, entenda que todo esse processo de criação ele segue um método, certo? No caso da ByDesign aqui, a gente trabalha primeiro a estratégia de marca, depois a identidade visual. A gente segue o processo de design thinking com 2 fases. Óbvio, Cris, eu já tenho aqui o meu posicionamento de estratégia de marca, eu queria trabalhar só a identidade visual. Tranquilo, nos chama que a gente valida essa sua primeira estratégia e depois trabalha a segunda parte da identidade visual, que seria a fase 2. Não, Cris, eu estou completamente perdido, eu queria um reestudo da minha marca, eu queria saber se minha estratégia de marca está adequada. Nos chamem desde a fase 1, a gente vai fazer uma imersão, onde a gente vai entender, vai aplicar ferramentas, a gente vai conversar muito com vocês, vai conversar com o mercado, vai entender o que está acontecendo e a partir disso sugerir uma síntese que vai nos servir de base para a gente trabalhar a parte visual. A parte visual, gente, é só a segunda fase, tá? A segunda fase ela é tão importante quanto a primeira, mas a primeira é a parte de estratégia de marca, é onde você alinha a sua estratégia de negócio com a sua estratégia de marca e transforma isso realmente em um brand, né? O brand para mim é a base de qualquer empresa que queira trabalhar a questão de crescimento dos negócios de uma forma que você consiga ter algum diferencial competitivo, certo? Então tá aqui, né, como é que era a marca, a nossa flipagem, a nossa readequação de cores, proporção de tipografias e tudo mais, a gente ajustou e teve essa grande transformação, e essa transformação, óbvio, se replicou em todas as submarcas, né, somente nesse fundo escuro fica evidente o quanto a marca se tornou profissional e, vamos dizer assim, né, podendo atrair clientes até com investimento um pouco maior, porque demonstra, né, da porta para fora o quanto essa marca ficou organizada e o quanto agora cada stakeholder de cada área dessas pode explorar, né, de uma forma única, sem perder a ligação com a marca-chave, certo? Isso é muito legal porque isso nos gera depoimentos do tipo do Antônio aqui. Eu acho que esse processo, que ele tem etapas definidas, que ele tem técnicas que são estudadas, que funcionam, etc. A qualidade da ByDesign, né, essa preocupação de entender é o principal ponto diferencial da ByDesign, por isso que eu recomendo. Meu nome é Antônio, eu sou economista e planejador financeiro e hoje eu ocupo a cadeira aqui no Asset Bank de Head de Wealth Services, que é toda a parte de planejamento patrimonial dos nossos clientes, né, e Private Banking. Né? Então nós ajudamos as famílias aí a organizar os seus patrimônios, para transmitir o tamanho do grupo, para transmitir quem nós somos, os nossos valores, né, principalmente a qualidade dos nossos serviços, o nosso comprometimento, né, com cada um dos clientes, ele está mais apurado. Você consegue entender quem a empresa é, você consegue entender os diferentes setores da empresa, você tem uma dimensão, né, do tamanho da operação da empresa e que isso vai se converter numa recepção dos clientes e da sociedade no geral melhor, né, então ela vai entender isso melhor e vai assimilar isso melhor com uma imagem bonita ali, com um jeito muito bacana de transmitir, né, um jeito muito, muito bonito, né, e também com o tempo, né, se converte em negócios também, então com a nossa expertise, com uma imagem fantástica, com a nossa identidade visual,
visual e tal. E isso, sem dúvida, se reverte em negócios lá na frente, né? Novos prospectos e clientes que podem não ter entendido no passado, com a comunicação antiga, o que nós fazemos, mas que agora isso está muito claro para converter ali esses negócios em realidade. Sem dúvida, eu recomendaria os serviços da ByDesign. Eu acho que o principal ponto da qualidade do serviço da ByDesign, né, tirando todos os pontos, mas o que me chama a atenção aqui, a preocupação em entender o negócio para que o serviço está sendo prestado, né? Então, eu acho que as falhas geralmente vão acontecer quando você não entende aonde eu quero chegar, né? Onde o empresário que está contratando precisa chegar. Então, como é feito todo um estudo antes, como são feitas reuniões de captação de briefing, de escopo e de personas, por exemplo, para entender aqui onde nós estamos atuando, qual que é o nosso nicho de mercado, qual que é o perfil do nosso cliente, do nosso prospecto, do nosso profissional, né? Eu vejo que a qualidade da ByDesign, né, essa preocupação de entender toda essa facilidade depois artística, né, para desenvolver isso de forma técnica ali. A gente tinha uma questão dos nomes embaixo, nós tínhamos uma questão não estava tão legível, né? Eu acho que esse processo, que ele tem etapas definidas, que ele tem técnicas que são estudadas, que funcionam, etc., é o principal ponto diferencial da ByDesign, por isso que eu recomendo a ByDesign. Que ele falou, o principal diferencial da ByDesign é entender as necessidades do meu negócio e por isso que eu os recomendo. E os principais desafios superados foram criar uma identidade visual que fosse moderna, confiável e sólida, atender as expectativas do cliente e ao mesmo tempo destacar o Asset Bank no mercado competitivo e desenvolver um sistema visual que unificasse as submarcas sem perder a individualidade de cada uma, certo? Como aplicar tudo isso na minha empresa? Acho que isso é algo que você estava esperando aqui, né, empresário, até agora, mas assim, basicamente são 5 itens, né? Entendendo quem é seu público-alvo, o que é que eles pensam da sua marca hoje, então entenda muito bem o que o seu cliente está pensando da sua marca hoje. Faz uma análise de mercado, entende seu concorrente, identifica aquilo que você tem de fator de diferencial, certo? E analisando também se você tem, o que você tem que pode ser potencializado. Às vezes a gente tem, que eu chamo de um ouro escondido. A gente tem ali uma Mona Lisa, que muitas vezes, em vez de estar pendurada no Louvre, a Mona Lisa está pendurada no banheiro. Então, de nada vale uma Mona Lisa pendurada no banheiro, né? Ninguém consegue ver, aquilo não vai trazer uma rentabilidade boa para o dono do museu. Então, se você tem algo que é bom na sua empresa, potencialize isso, né? E transforme isso em um visual, um verbal aderente a essa visão. Mas que não é uma visão só do seu negócio, é uma visão dos clientes da sua marca. Por isso que é muito importante, além de você entender a concorrência, você entender também muito do seu cliente e fazer com que essas coisas se conectem. Entendendo também que muitas vezes o que você pensa da sua marca ou empresa não é o que o seu cliente pensa. Então é muito importante tirar o ego, tirar o bode da sala, se tornar um aprendiz nesse processo. E claro, que se você precisar de ajuda, a gente sabe fazer isso aqui muito bem. Nos chamem, que nós teremos prazer de duplar, né, com a sua equipe de marketing, com a sua equipe de criação, com você que é CEO de alguma empresa. A gente senta juntos, porque para cada empresa, para cada solução, a gente pode ter uma estratégia de marca, de diferenciação e de identidade visual e verbal que seja diferente e aplicada ao seu negócio. Então, se sua marca precisa de um novo posicionamento visual, verbal e de comunicação estratégica para transmitir mais credibilidade e crescimento, a ByDesign Studio pode te ajudar, assim como ajudou aqui o Asset Bank. No final, eu vou deixar o depoimento do Antônio, que explica muito bem qual é que foi o nosso processo de trabalho, caso você tenha curiosidade de entender aí como é que um colega empresário veio, entendeu e viu como a ByDesign pode ajudar no seu crescimento. É muito legal de você ver o depoimento e depois me conta aqui nos comentários, né, o que você achou do projeto, aquilo que você teve de aprendizado. Se precisar chamar a gente, né, entra aqui em contato com os nossos canais de comunicação e a gente pode fazer um diagnóstico gratuito aí da sua marca para a gente começar uma conversa, tomar um café e ver como a gente pode contribuir com o design que vende. Aqui na ByDesign, a gente só investe em clientes que entendam a importância de investir num design que vende. Porque se um design não vende, você não deve investir em design, tá bom? Aqui na ByDesign, por isso que a gente gera marcas de valor que conectam e vendem. ByDesign significa de propósito. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.